Olha, já já a gente volta a falar desse jogaço, porque hoje é um dia pra lá de especial pro torcedor corintiano, é ou não é? 30 anos do título brasileiro de 1990 e 8 anos do Mundial de Clubes. E nós vamos colocar aqui na conversa com você aí de casa e com a gente, um jogador que esteve lá no campo contra o Chelsea. Olha quem tá no telão! Esse monstro, Fábio Santos, super craque. Muito bem-vindo ao Gazeta Esportiva, Fábio. Parabéns por esse dia. Queria que você contasse pra gente sobre... Aliás, que você no Corinthians acertou tudo. É muito bom ter você no time novamente. E queria que você contasse pra gente sobre a emoção desse dia, dessa data, tudo isso que você já passou, né, há 8 anos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, né? Boa tarde. É um prazer estar participando aqui com vocês. Realmente, né? Passou rápido, né? Já faz 8 anos dessa conquista tão especial pra gente. E realmente, dia 16 é um dia especial para o torcedor corintiano, não só pelo Campeonato Mundial, como você mesmo disse agora do Campeonato Brasileiro de 1990. E é um dia inesquecível para todos nós, né? Para mim, profissionalmente, foi o dia mais feliz da minha carreira. Lembramos várias vezes, né? Tem fotos por todo o CT, então essa lembrança fica diariamente na nossa cabeça e, sem dúvida nenhuma, vai ser um momento aí que eu vou guardar para o resto da minha vida. Muito bom. Celso Cardoso. Fábio, bem-vindo ao Gazeta Esportiva, prazer enorme em falar contigo. Ainda sobre o Mundial, né? Já que é uma data, não é uma data cheia, 8 anos, mas o corintiano gosta sempre de lembrar. E o Corinthians foi justamente o último time sul-americano a conquistar esse Mundial. E muito provavelmente esse ano, não, o ano que vem vai ser pela última vez nesse formato, né? Você acha que é viável um time sul-americano ganhar do Bayern, por exemplo, no Mundial do ano que vem? Eu acredito que sim. Isso, o Corinthians ter sido o último campeão mundial valoriza ainda mais essa conquista, né? A gente sabe o quanto é complicado uma equipe sul-americana vencer um campeonato como esse. Mas eu acredito que temos equipes também qualificadas no Brasil, né? Ou na Argentina, enfim, outras equipes aí que possam jogar de frente com o Bayern. É óbvio que é mais difícil, é mais complicado, porque são equipes melhores preparadas em todos os sentidos. Mas eu acredito sim que equipes sul-americanas têm condições de fazer o que o Corinthians fez em 2012. Boa, também acho, viu, Fábio? Osmar Garrafa, na linha. Primeiro, muito legal reencontrar o Fábio Santos, mesmo que à distância, né? O Fábio é um cara muito querido e tem feito um bem para o Corinthians. A gente falava domingo no Mesa Redonda o quanto o Fábio Santos tem feito bem para o Corinthians, com a sua experiência, com o seu futebol, o que ele tem ajudado demais a equipe a conquistar o bom resultado. Até antes de fazer a pergunta, Fábio, não sei se estava na escuta, mas estávamos eu e o Celso e a Michele aqui, debatemos sobre Corinthians e São Paulo, porque o Corinthians venceu, o Celso foi para o lado da matemática, valia 3 pontos. Porque lá na frente, e eu e a Michele defendendo que não, que Corinthians e São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians valem mais que 3 pontos. Estamos errados ou é por aí mesmo, Fábio? Antes até de fazer minha pergunta sobre o Mundial. Essa eu vou concordar contigo. Realmente, isso a gente até foca, né, na maioria dos clássicos que valem os mesmos 3 pontos a vitória. Mas a gente sabe que ganhar um clássico como esse, a motivação, a confiança, ela aumenta, né, dobrado. E esse jogo, principalmente, fez com que nós pudéssemos pensar em coisas maiores dentro do campeonato, né? Óbvio que são 3 pontos, mas na questão da confiança, da importância de vencer um jogo desse tamanho do líder do campeonato, sem dúvida nenhuma, isso acrescenta ainda mais para os próximos jogos. E foi 1-0 com gosto de goleada, viu? Foi 1-0 com gosto de goleada. Agora, Fábio, sobre o Mundial, em que momento vocês sentiram, né? Porque teve lá primeiro o jogo da semifinal, depois teve o Chelsea com o Monterrey, aí o Chelsea chamou a atenção de todos, teve aquela história toda que o Tite, o Paulo André contam, que vocês falaram. Em que momento vocês realmente sentiram que era possível se concretizar nesse Mundial para cima do Chelsea? Como é que foi o clima lá? Em que momento você sentiu e falou, acho que dá pra gente mesmo, é a gente fazer o nosso papel? Para falar a verdade, a gente acreditava desde o dia 4 de julho, quando a gente ganhou do Boca. Porque o trabalho era muito bem feito, né? A gente tinha uma equipe muito concentrada, muito experiente. O Tite soube trabalhar, não só o Tite, como toda a sua staff, soube trabalhar, né, o pós-Libertadores, uma preparação perfeita para o Mundial, a maneira como nós nos preparamos. E sabíamos da importância do primeiro jogo, principalmente, né? Para esquecer a final contra o Chelsea ou contra o Monterrey e se focar no primeiro jogo que a gente sabia que era complicado e já tinham
experiências, né, negativas de outras equipes ter perdido essa partida. Então, depois que nós vencemos o primeiro jogo, tudo ficou mais tranquilo, né? A gente estava com a confiança desde o começo, né? Acreditando no trabalho e graças a Deus deu tudo certo. Celso Cardoso. Bom, agora voltando a esse Corinthians de hoje, Fábio, qual é a ambição do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Quando você chegou, havia um clima de pessimismo, o Corinthians ali perto da zona do rebaixamento, de repente o Corinthians conseguiu vitórias importantes e cresceu no campeonato. Hoje você entende que o Corinthians briga por vaga na Sul-Americana ou dá para sonhar com algo maior, por exemplo, como uma vaga na Libertadores da América? Como você falou, né? A princípio a nossa meta era sair da zona intermediária ali, na zona, né, perto da zona de rebaixamento, que a gente sabe que é complicado jogar numa situação como essa. E conquistamos pontos importantes, que fez com que nós subíssemos na tabela, né? E hoje sim a gente pode pensar em coisas maiores, está um pouco distante ainda do pelotão da frente, mas a gente tem 2 jogos agora que temos que pontuar e sim vamos ver o que a gente vai fazer dentro do campeonato. Eu ainda acredito muito na nossa equipe, né? Faltam 2 meses de campeonato e a gente está focado nisso, focado em vencer esses próximos 2 jogos, né? Que é antes da virada do ano, para aí sim a gente ver o que a gente consegue brigar, se é por Sul-Americana, para Libertadores, mas a gente está bem confiante nisso sim. Fábio, o nosso setorista do Corinthians, Jonas Campos, tem uma pergunta para você. Fala daí, Jonas. Oi, Michele. Fala, Fábio. Prazer enorme falar contigo. Parabéns aí por esse retorno ao Corinthians, jogando muita bola. Fábio, eu te faço 2 perguntas. Primeiro, eu queria saber quando que você descobriu esse seu talento como cobrador de pênaltis, porque é impressionante, você não erra pênalti, né? Se eu não me engano, são 2 pênaltis apenas perdidos ao longo da carreira. Queria que você contasse como é que começou essa história de você ser um cobrador de pênalti de tamanha excelência. E sobre o Mundial, você esteve também no grupo do São Paulo, né, campeão do mundo em 2005. Eu já imagino qual vai ser sua resposta, mas time por time, se enfrentassem ali São Paulo de 2005 contra Corinthians de 2012, quem leva, Fábio? Pô, pergunta boa essa, né? Obrigado. Não, mas para falar a verdade, são 2 grandes equipes, né? A equipe do Corinthians, no meu modo de ver, é uma equipe mais disciplinada taticamente, né? Uma equipe muito difícil de ser vazada, com jogadores talentosos, sem sombra de dúvidas, né? Porque você não consegue vencer um campeonato mundial sem talento. Mas não sei, jogando uma contra o outro, não sei te dizer. No meu modo de vista, jogador por jogador, acredito que 2005 até teria mais qualidade técnica, porque nós tínhamos jogadores bem qualificados, mas a de 2012 era muito competitiva também, então ia ser um jogo bom, sem sombra de dúvidas. E a questão do pênalti, eu tinha batido um pênalti só profissional no Japão em 2006, e quando eu volto para o Corinthians, em 2011, tinha acabado de ser eliminado pelo Tolima, né? Eu tinha jogado aquela partida e fiquei um período depois fora, e volto num clássico contra o Santos. E eu sabia que tinha que fazer alguma coisa diferente naquele dia, até para apagar uma imagem negativa, né? De meu segundo jogo como profissional no Corinthians foi contra o Tolima, e eu tinha feito um gol de falta naquele jogo e acabou tendo um pênalti. E mesmo sem ser o cobrador daquela partida, eu acabei pegando a bola, fiz o gol de pênalti, né? E dali em diante eu comecei a treinar mais, né? E é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Ô, Fábio, eu posso te fazer uma última pergunta só? Porque hoje a gente tem São Paulo e Atlético e você trabalhou com o São Paulo. E aí tem uma discussão aqui com o Garrafa que ele acha que o time do São Paulo e a defesa é muito fraca. Você trabalhou com ele, eu queria que você falasse um pouquinho, claro, dentro do que você pode falar, sem ferir a ética, como é que foi trabalhar com o São Paulo? Só uma correção, não é que a defesa é fraca. O São Paulo, ele não prioriza, no meu entendimento, Fábio, muito o sistema ofensivo. Ele deixa o time dele um tanto quanto desequilibrado. Eu trabalhei, para mim foi uma experiência muito bacana, né, de ter trabalhado com o São Paulo, que realmente a ideia de jogo é uma ideia diferente do que nós víamos trabalhando aqui no Brasil, né? Muitas equipes da Europa já jogam dessa forma como ele gosta de jogar, uma linha muito alta, intensidade a todo momento, né? Ele gosta de marcação-pressão lá em cima e realmente é aquilo que a gente brinca, né? Cobertor curto, não dá para você fazer as duas coisas tão bem feitas. Então o time dele é muito ofensivo realmente. E isso faz com que você fique um pouco mais desprotegido, porque a linha é muito alta, né? Os zagueiros jogam praticamente para frente do meio campo.
E sim, o dia a dia dele, ele prioriza bastante a parte ofensiva, óbvio que trabalha na questão da marcação, mas é mais no perde pressiona, para marcar dentro do campo adversário. Mas ter trabalhado com ele foi uma experiência muito bacana, diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido, né? E hoje mesmo eu fui no hotel, almocei com o pessoal da delegação do Atlético, fazia um tempo que eu não via, né? Então é sempre bacana estar perto deles. Boa, muito obrigada, Fábio Santos, aqui grande ídolo aí do Corinthians. Obrigada por falar com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Um beijo para você. Bom final de ano. Não vou falar com você provavelmente antes do Natal, do Ano Novo. Então que 2021 seja um ano de muitas felicidades para você e para sua família e que seu futebol aí continue brilhante como sempre, viu, Fábio? Obrigado, eu que agradeço. Bom final de ano para vocês também. Boas festas, né? E tomara que a gente possa ter um 2021 melhor do que foi 2020. Um abração, bom programa. Tomara, Fábio. Amém. Amém para essas palavras. Brigadão. Que legal ter o Fábio Santos. Parabéns na nossa produção, arrasando. Aliás, domingo no Mesa Redonda, teremos Wagner Mancini com a gente ao vivo, por Skype, conversando por telefone. Teremos, sabe quem também? Presencialmente no Mesa Redonda? Posso falar? Pode. Agradecendo ao SBT que liberou, o Benjamin Bach estará conosco também, sentado na mesa, fazendo parte da roda de conversa e tudo mais. Vai dar um bom embate entre ele e o Celso, porque ele também é bem resultadista, assim como eu. Vai ser legal, mas não perca, vai ser legal. Vai ser legal. Vamos ver se o Celso Cardoso vai mudar de ideia. Não vou. Sou fiel às minhas convicções. Vamos falar do Palmeiras? Acho que eu tenho que levantar.